Em Mateus 21, nós temos Jesus entrando em Jerusalém. Mas antes, ele pede o seguinte favor aos discípulos: que eles vão até a cidade de Jerusalém e que ali eles iriam encontrar uma jumenta presa e um jumentinho também junto com ela. E eles deveriam desamarrar esses dois jumentos e que fossem levados até a Jesus. Se alguém perguntasse alguma coisa, era para eles dizerem que o mestre precisava daqueles jumentos, e assim eles deixariam os discípulos trazerem aqueles animais. Isso aconteceu, a gente tem aqui esse fato acontecendo, porque a profecia dizia que o rei estaria chegando. Ele é humilde e está montado num jumento, e num jumentinho, filho da jumenta. Então os discípulos foram até lá, fizeram o que Jesus havia mandado, levaram o jumento e a jumentinha, jogaram suas capas sobre eles e Jesus montou nesse jumento. E a multidão, elas estendiam as suas capas para que Jesus passasse sobre elas em cima desse jumento. E as pessoas gritavam e falavam: Hosana, filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, o Deus das alturas, do céu. E assim as pessoas diziam. Mas nesse versículo, a gente pode observar dois pontos interessantes. O primeiro ponto é reparar como que Deus prepara ferramentas. O Senhor, primeiramente, Ele nos capacita através do Espírito Santo. Assim, João 14, 26 diz que quando a gente busca o Espírito Santo, meditando nele, orando, a gente é ensinado por ele e por sua presença, que nos capacita cada vez mais e que nos dá instruções, nos guia para que a gente possa possuir as ferramentas, os recursos que Deus quer que a gente use. Esse é o básico para que a gente seja capacitado. Esses jumentos aqui na história, eles foram instrumentos de Deus. Deus disponibilizou esses jumentinhos, essa jumenta, para que Jesus usasse como ferramenta para que as pessoas vissem quem é que estava entrando na cidade de Jerusalém. O rei estava montado num jumento. Esses discípulos, eles tinham a ordem de que, se alguém questionasse, era para que eles dissessem que aquela ordem foi dada pelo mestre. E ali, ninguém recusaria de deixá-los levar aqueles animais. Então, a gente percebe que mesmo que a gente tenha medo, insegurança e questionamentos de como a gente vai conseguir, quais as ferramentas nós vamos precisar, o que Deus vai disponibilizar, como que nós vamos fazer, nós só precisamos seguir as ordens de Deus. Assim como esses discípulos fizeram, nós precisamos seguir as ordens do Senhor. Se é a vontade do Pai, ninguém vai te impedir de conquistar. Nesse caso, os animais, e eles conseguiram trazer os animais até Jesus. Um exemplo muito simples, mas quem é que pode pegar um animal de outro lugar, de outra cidade, que nem é dele, e levar para um mestre, para uma pessoa? Quem hoje faz isso? Essas coisas, a gente tem esses relatos na Bíblia para entender que Deus usa qualquer coisa da forma como Ele quer e faz os milagres dele. O segundo ponto dessa passagem que a gente pode perceber é que como Deus faz do pouco o suficiente. Quando nós falamos que o Senhor nos dá tudo o que nós precisamos, a gente precisa entender mais a fundo através da palavra do Senhor o que esse precisar é, o que esse pouco, o que esse suficiente é. Na verdade, em Efésios 4, fala que Deus
não te dá apenas o que você precisa. Ele nos acrescenta mais do que precisamos, mas para que a gente disponibilize esses excedentes. Não é questão de avareza, não é questão da gente guardar essa abundância só para nós. Ele quer que a gente disponibilize, que a gente doe às outras pessoas. Porque esse é o propósito de Deus. Ele não vai te dar só o que você precisa para ficar só para você. Ele quer que o mundo veja o que ele pode fazer. E como que ele vai fazer isso? Através das bênçãos que ele nos dá. O pouco que parece tão pouco para a gente é excedente, e esse excedente a gente precisa compartilhar. Esse é o propósito de Deus. Ele também atende aos necessitados, por isso ele não trabalha com pouco. Ele traz a fartura, não para que a gente ajunte, mas para que a gente compartilhe, porque a gente não precisa guardar essa fartura, porque nós temos um Deus que sempre que precisarmos, Ele vai nos abençoar. Por isso a gente precisa compartilhar, porque a partir do momento que a gente entende que esse compartilhamento, que essa doação, que esse excedente precisa ser doado, o Senhor sempre vai estar provendo. E aqui nessa história do jumento, o Senhor pega um jumento para ser usado como um transporte de um rei, de uma pessoa que é classificada como mestre, que era Jesus. Uma pessoa grande, sabe, nas alturas, mas que estava montado num jumento. Pra gente isso pode parecer muito pouco, mas foi o suficiente para mostrar às outras pessoas quem estava chegando, quem estava passando naquela cidade. E aquelas pessoas colocavam as suas capas para Jesus passar naquele jumento. E elas adoravam o Senhor, exaltavam com palavras grandiosas porque o Mestre estava passando. Não é o que você está usando como ferramenta, é quem está sendo o seu suporte. Não importa se é pouco, com Deus é excedente para que você abençoe a outras pessoas também. É por isso que eu quero declarar na sua vida que é por meio de Deus que você vai viver um tempo de conquistas. Quando a gente se unir ao Senhor e não apenas buscar a ajuda do Senhor, e sim viver em união com Ele, Ele vai nos fazer vencedores. Pois é o propósito do Senhor que está sendo cumprido e Ele não falhará. As nossas conquistas, elas não dependem de oportunidades que surgem por aí. Eu preciso dessa oportunidade para conseguir, eu não tenho essa oportunidade, eu não vou conseguir. Com Deus, essas conquistas se fundamentam em obediência à palavra de Deus. Se você é obediente, não importa a oportunidade que você não tem aqui na terra, porque não é a oportunidade, e sim a obediência a Deus que te trará as conquistas. Se estamos em obediência ao Senhor, Ele satisfaz não só a nossa necessidade, olha que interessante, mas a necessidade dele também, porque isso é união, porque isso é estar unido ao Pai, e não fazer do Senhor como um sócio que está ali só para nos ajudar quando a gente precisa, é estar unido e trabalhar juntos. Nós não somos represas que retêm a abundância, sabe? Mas sim somos rios que as águas entram e saem a qualquer momento. As águas nunca param de entrar e nunca param de sair.
Isso é ser instrumento de Deus, é você não reter as bênçãos do Senhor na sua vida, é você compartilhar, porque você tem a promessa e você sabe que sempre muito mais virá e você será usada pelo Senhor. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar grandemente para que a gente abençoe as outras pessoas. Declare todos os dias que você quer ser um instrumento do Senhor e Ele te capacitará. Amém?